Meu nome é Débora. Estou no salão de jantar privativo do Refúgio da Serra, um resort de luxo escondido nas montanhas de Campos do Jordão. Minha sogra, Amélia, me faz um sinal para pegar mais molho, como se eu fosse uma das garçonetes, como se eu não fizesse parte desta família há mais de 12 anos, e como se eu não tivesse trazido metade dos arranjos de mesa e a salada deliciosa para eles, especialmente para Amélia, a mãe do meu marido, Rodrigo. Eu sempre fui a esposa quieta e educada. Uso sapatilhas em vez de saltos altos e trago presentes úteis em vez de cestas extravagantes. Escuto mais do que falo e, de alguma forma, sempre acabo recolhendo os pratos enquanto os outros relaxam com suas caipirinhas e elogios. Mas eles não sabem que este ano eu não estou aqui como uma convidada. Eu não vim apenas com uma mala e um sorriso, eu vim com o título de propriedade. Sou eu quem está por trás das mudanças na política de reservas, das quais eles tanto reclamaram no café da manhã. Sou eu a razão pela qual não conseguiram seus upgrades de suíte habituais, e fui eu quem cortou o desconto de hóspede legado para a família Almeida Prado e seus parentes. Eu sou a dona deste resort agora, e eles estão prestes a descobrir. Deixe-me voltar no tempo. Quando me casei com Rodrigo Almeida Prado, entendi rapidamente o meu lugar na família. Ninguém disse isso diretamente, mas as ações deles falavam por si. Quando perguntavam o que eu fazia da vida, eles balançavam a cabeça educadamente e mudavam de assunto antes que eu pudesse terminar. Eles presumiam que eu limparia a mesa depois do jantar, enquanto os irmãos de Rodrigo falavam de negócios e as mulheres discutiam as reformas de suas casas de praia em Angra. Certa vez, Amélia me apresentou às suas amigas do clube de golfe como a esposa do Rodrigo. Ela trabalha com... algo a ver com estradas, eu acho, ela disse, e depois riu como se fosse uma coisinha engraçada. Na verdade, sou uma especialista renomada em projetos de infraestrutura ambiental de grande escala, com foco em integração de energia sustentável e conservação de recursos hídricos. Nos últimos 12 anos, fui consultora-chave para o planejamento ambiental em nível estadual. Mas, para os Almeida Prado, era apenas algo sobre coisas verdes. Ninguém nunca se deu ao trabalho de me pedir para explicar. Em nossos retiros familiares, realizados todo o inverno neste mesmo resort, Amélia planejava tudo meticulosamente. Ela reservava os chalés com vista para a montanha primeiro, conseguia check-in antecipado sem nem mesmo pedir, e fazia questão de que todos soubessem que ela tratava o antigo proprietário pelo primeiro nome. Eu entrava na sala de jantar com uma travessa de frutas frescas, e alguém dizia, "Obrigada, querida. Pode pegar os garfos também?" Ninguém estava sendo deliberadamente cruel. É que eu era ignorada como um móvel da casa. Eu me esforcei muito no começo. Organizei ceias de Natal, comprei presentes personalizados para cada membro da família e lembrei de todos os aniversários. Mas nada mudou. Eu ainda era a Débora prática, aquela que chegava cedo, saía tarde e nunca era mencionada nos informativos da família. Rodrigo nunca me defendeu. Não que ele fosse mau, ele simplesmente não via o problema. Quando eu lhe contava sobre os comentários maldosos de Amélia ou os olhares zombeteiros de seu primo, ele apertava minha mão e dizia, "Eles não fazem por mal." Essa se tornou sua frase padrão e, eventualmente, levou ao meu silêncio. No inverno passado, algo se quebrou. Estávamos no resort novamente. O mesmo lago, os mesmos chalés. O tio de Rodrigo fez uma piada sobre como eu devia ser muito pão duro por dirigir o mesmo carro há tanto tempo. Todos riram, inclusive Rodrigo. Eu não. Naquela noite, sentei-me na varanda e observei as estrelas sobre o lago. Pela primeira vez, parei de me culpar e comecei a me perguntar o que eu estava esperando. Na manhã seguinte, liguei para uma antiga conhecida, Lia, uma ex-colega que se tornou analista de investimentos imobiliários. Ela atendeu no segundo toque. Débora Almeida Prado. Que surpresa! Ela disse, "Eu quero comprar um resort." Eu lhe disse. Ela fez uma pausa e depois riu suavemente. "Claro que quer. Você sempre mira alto sem fazer alarde." Em uma semana, estávamos analisando anúncios. Eu não contei a Rodrigo. Não havia nada oficial ainda. Apenas números, contratos e devida diligência. 4 meses depois, encontramos o Refúgio da Serra. Era uma joia.
espremida entre o aumento dos impostos sobre a propriedade e o desinteresse de seus antigos donos. Lia o identificou antes mesmo de ir para o mercado. Você não está apenas comprando um imóvel. Você está comprando as memórias deles e assumindo o controle de um lugar que eles acham que é deles, disse ela. Eu não hesitei. Liquidei grande parte da minha carteira de investimentos, usei minhas economias de consultoria e dividendos e vendi minha participação em uma startup de tecnologia verde. Formamos uma holding, a Horizonte Resorts, para manter o anonimato. Lia cuidou das negociações e eu fiquei nos bastidores. O negócio foi fechado em 6 semanas. A primeira vez que andei pelo resort como a proprietária majoritária era de manhã cedo, com a névoa subindo do lago. Fiquei no salão de jantar, onde Amélia uma vez me repreendeu por colocar o saleiro no lugar errado e passei a mão pelo corrimão em que ela se apoiava todas as noites. Eu não estava com raiva, estava calma. A propriedade é algo silencioso e definitivo. Depois disso, fizemos algumas mudanças. Modernizamos o sistema de aquecimento, aumentamos os salários da equipe e profissionalizamos a gestão. Removemos a família Almeida Prado da lista de hóspedes legados, citando mudanças na política. Eles simplesmente assumiram que alguma corporação sem rosto havia assumido o controle. Eles reclamaram no grupo da família no WhatsApp e Rodrigo leu a mensagem de sua irmã em voz alta. Simplesmente não é mais a mesma coisa. Não, não era. Era meu. Este ano, quando o retiro anual chegou, Amélia levou o crédito por reservar os mesmos chalés. O que ela não sabia é que esses chalés haviam sido redesignados 2 vezes. Eu os reintegrei pelo preço cheio, sem desconto. O champanhe de boas-vindas foi uma cortesia que quase cortei, mas decidi manter. Chegamos em uma sexta-feira. As mesmas saudações, os mesmos brindes e o mesmo ar de superioridade. Ninguém notou que eu não fiz check-in na recepção. Passei direto por ela com o gerente, revisando as escalas da equipe no meu tablet. Para eles, eu provavelmente parecia estar apenas por perto, oferecendo uma sugestão. No brunch de boas-vindas no dia seguinte, as reclamações começaram. Beatriz, a irmã de Rodrigo, disse que a equipe do check-in foi fria. Seu primo Eduardo reclamou que o manobrista demorou muito. Amélia acrescentou que o pão de queijo não estava tão bom quanto no ano anterior. Ninguém me notou sentada na ponta da mesa, tomando meu café. Ninguém perguntou onde eu estive na noite anterior ou por que eu tinha um tablet do resort ao lado do meu prato. Eles estavam ocupados demais criticando o resort como se fosse um membro da família que os havia decepcionado. Naquela noite, no jantar de boas-vindas, Amélia havia escolhido um tema chique de montanha. Eu vesti o mesmo vestido preto simples que usei na defesa da minha tese de mestrado. Ele me servia melhor agora. Sentei-me ao lado de Rodrigo. Ele não perguntou onde eu estive ou o que estava fazendo. Ele nunca perguntava muito. No meio da refeição, Eduardo fez um comentário sobre as novas trilhas. Quem constrói trilhas novas no meio do inverno? Amadores, disse ele. A conversa cresceu, e todos tinham suas opiniões. Eu apenas ouvia, calma e um pouco divertida. Então, Amélia ergueu sua taça. Eu só espero que quem quer que tenha comprado este lugar entenda que famílias como a nossa construíram sua reputação. Não somos apenas hóspedes, somos o coração deste resort, disse ela docemente. Minha mão apertou o garfo, não de raiva, mas de antecipação. Depois da sobremesa, pedi licença, dizendo a Rodrigo que precisava de um pouco de ar. Ele assentiu sem levantar o olhar. Saí para o terraço com vista para o lago. A água estava parada, refletindo a luz da lua. Peguei meu telefone e liguei para o Tiago, nosso gerente geral. Está na hora, eu disse, antes que eles bebam mais. Quero que estejam com a cabeça limpa. Ele respondeu, entendido, e eu desliguei. Lá dentro, observei através das portas de vidro enquanto Tiago se dirigia à frente do salão de jantar. Ele bateu com uma colher em sua taça e o som ecoou pelo salão. A conversa parou e as cabeças se viraram. Boa noite a todos. Obrigado por se juntarem a nós no retiro anual de inverno do Refúgio da Serra. Este ano marca um novo capítulo para o nosso resort. Tenho o orgulho de anunciar que temos uma nova proprietária majoritária. E esta noite gostaríamos de apresentar L.A. Eu entrei de volta bem a tempo de ouvi-lo dizer, por favor,
Deem as boas-vindas à nossa nova proprietária, a senhora Débora Almeida Prado. Silêncio. Silêncio absoluto. Beatriz congelou com a taça a meio caminho da boca e uma gota de vinho caiu em sua blusa branca. Eduardo me encarou, com os olhos arregalados. Amélia não se moveu. Sua taça ainda estava erguida. Rodrigo parecia ter sido atingido por um caminhão, tentando processar o que estava acontecendo. Caminhei lentamente até a cabeceira da mesa onde Amélia costumava se sentar. Tiago me entregou o microfone. Olhei ao redor da sala e disse calmamente: quero agradecer a todos por seus anos de apoio ao Refúgio da Serra. Este lugar tem sido uma tradição familiar. E agora também é um lugar de mudança. Vocês todos ainda são bem-vindos aqui, mas de agora em diante não haverá mais tratamento especial. Nossas políticas de hóspedes se aplicarão a todos igualmente. Olhei para Rodrigo por último. Seu maxilar estava tenso e suas mãos cruzadas. Ele era um homem que acabara de perceber que nunca me conheceu de verdade. Eu acrescentei: quaisquer comentários ou sugestões sobre a gestão podem ser enviados diretamente para mim. Então, devolvi o microfone a Tiago, me virei e saí. Não houve aplausos nem protestos, apenas silêncio. Cheguei ao corredor antes de soltar o ar. Não era alívio ou vitória. Era uma libertação. Na manhã seguinte, não fui ao brunch. Deixei que lidassem com a realidade do que havia acontecido. Às 8 eu já estava andando pelo resort com Tiago, verificando registros da equipe e inspecionando os chalés. 2 funcionários pararam para me agradecer e eu lhes disse que era apenas o começo. Ao meio-dia, as mensagens começaram a chegar. Beatriz mandou uma mensagem: podemos conversar sobre o chalé. Eduardo disse: eu não tinha ideia de que você estava no ramo de hotelaria. Legal. Amélia ligou 2 vezes, mas deixei cair na caixa postal. Rodrigo apareceu na minha porta. Débora, podemos conversar? Ele perguntou. Eu me afastei para ele entrar. Ele apenas ficou ali, com as mãos nos bolsos. Por que você não me contou? Ele perguntou. Por que você nunca perguntou? Respondi. Ele piscou e disse: eu não achei que precisava. E ali estava. A história do nosso casamento em uma frase. Naquela noite, participei do coquetel para hóspedes de longa data. O ar estava pesado de desconforto. Fui para a frente e falei ao microfone. Alguns de vocês me conhecem, e alguns de vocês pensavam que conheciam. Atrás de mim, uma tela mostrava os planos para um novo alojamento ecológico e uma horta comunitária. No topo estava o Fundo Dona Linda, em homenagem à minha mãe, que trabalhou como diarista por 20 anos e me ensinou que o respeito é conquistado, não dado. O rosto de Amélia se desfez quando ela ouviu o nome. As consequências foram imediatas. Beatriz me encurralou depois da festa, dizendo que houve um mal-entendido sobre o contrato de comodato do chalé. Eu lhe disse que o contrato havia expirado há 2 anos e que eu tinha provas de que ela estava sublocando o imóvel ilegalmente. Ela gaguejou. Dei a ela o cartão do meu advogado e a informei sobre a renda não declarada proveniente da sublocação. Eduardo, que uma vez zombou das minhas botas de segunda mão, enviou um e-mail pedindo para estender sua tarifa especial. Enviei-lhe um aviso de desocupação e eu informei que o chalé seria doado a uma instituição de caridade local para veteranos. Amélia apareceu sem avisar, usando pérolas e uma expressão arrogante. Ela queria conversar de mulher para mulher. Ela divagou por 5 minutos sobre aparências e o que as pessoas iriam pensar. Eu ouvi e então abri uma gaveta e lhe entreguei um envelope. Dentro havia fotos, e-mails e depoimentos de 3 ex-funcionários que ela havia maltratado. Eu já fiz um acordo com eles, mas se você tentar se fazer de vítima, isso se tornará público, eu disse suavemente. Ela parecia que ia desmaiar. Você está me ameaçando? Ela perguntou. Não, respondi. Estou apenas contando a verdade. 3 dias depois, sentei-me sozinha no deck ao nascer do sol, tomando meu café e observando a névoa subir do lago. Eu não estava mais com raiva. Eu não precisava provar nada. Passei mais de 1 década me encolhendo para caber em uma família que nunca me viu. Agora eu estava em plena vista, e eles não sabiam o que fazer. Rodrigo se mudou 1 mês depois, deixando um bilhete que dizia: eu não te vi, e eu deveria ter visto. Guardei o bilhete, não por sentimentalismo, mas por clareza.
Nunca subestime o poder de uma mulher que decidiu reescrever a própria história. Porque, às vezes, o encerramento não vem com um pedido de desculpas. Ele vem com poder. Um poder silencioso, conquistado e inabalável.